Glória a Deus. Glória ao Senhor. Obrigado, Jesus. O nome sobre todo nome. Os que trouxeram a Bíblia, queiram abrir comigo, por favor, no livro de São João. São João, capítulo 5. Vou ler 2 versículos deste capítulo. Versículos 39 e 40. São João 5, 39 e 40. Jesus está falando os dias mais momentosos que este planeta já teve. Foi quando o inimitável Filho de Deus habitou neste planeta. E ele diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E então ele disse: e não quereis vir a mim para terdes vida? E não quereis vir a mim para terdes vida? Desejo falar hoje brevemente sobre o tema, as mais tristes palavras. Estas palavras que eu acabo de ler são as palavras mais tristes que jamais saíram dos lábios de alguém. Há pouco tempo apareceu uma carta nos jornais que foi dirigida a uma das mais famosas colunistas de jornal deste país. A carta era de natureza religiosa e pedia informações sobre o que era nascer de novo. A pessoa que fazia a pergunta era uma grande denominação e não entendia o significado do termo que Jesus usou, nascer de novo. A resposta foi oferecida por essa colunista. Ela disse que consultou diversos indivíduos e parecia que significava aceitar a Deus como o seu salvador pessoal, segundo ela. Então ela disse palavras que soavam bem, que eram bonitas, que eram agradáveis, que vinham de uma expressão compassiva, mas na realidade são as palavras mais perigosas que existem. Ela disse: um bom Deus e generoso tem lugar no céu para uma variedade de crentes, inclusive os que nasceram só uma vez. Ela disse: fiel como você é à sua igreja, você deve ter as credenciais para entrar nos portais de pérola como os demais. E ela disse: eu sou judia e espero chegar lá também. Quando Jesus, naquela ocasião memorável, há 2000 anos atrás, olhou para o seu povo, que teve o privilégio de conhecer, ouvir, alcançar e entender a palavra de Deus mais do que qualquer outro povo na face da terra. Sabia que o haviam rejeitado. Ele sabia não só que o tinham rejeitado, mas que o rejeitaram com rancor, com raiva, com maldade e com ódio. Porque a verdade é que você não pode rejeitar Deus sem rejeitá-lo com ódio. E Jesus olhou para eles como ovelhas sem pastor. E então estas palavras saíram dos seus lábios: não quereis vir a mim para terdes vida. Um senhor metodista me procurou há alguns anos atrás em Detroit. Muito sincero, ele disse: Jimmy Swaggart, eu tenho uma pergunta. Ele disse:
eu quero viver para Deus, anseio por Deus, mas eu me preocupo porque não sei o que dizer, nem o que fazer. Um pastor diz isso, outro pastor diz aquilo, uma igreja ensina isso, outra igreja ensina aquilo, dois pastores pregam sobre o mesmo texto e um pastor fala o oposto do outro. E você já parou para considerar, o bom metodista continuou, onde isso nos deixa? Eu quero acertar o rumo, mas eu não sei o que está certo. E eu quero fazer esta pergunta aos meus telespectadores hoje. Você sabe o que está certo? Porque estamos falando da coisa mais importante que existe em toda a sua vida, a salvação da sua alma eterna. Há muitos tipos de vozes, a Bíblia nos diz, que estão clamando hoje. Muitas dessas vozes inspiradas pelo diabo. Ele é sutil, ele é sagaz, ele é engenhoso, ele é poderoso, ele usa os mesmos argumentos há vários milhares de anos. E se você se enganar e ouvir errado, você poderá pensar como aquela colunista que um Deus bondoso, compassivo, benevolente vai bater nas suas costas, bater nos seus ombros e dizer: você foi sincero, tudo está bem, entre. E é uma ideia geral. A ideia da maioria. Como saber o que está certo? E eu quero lhe dar algumas indicações que você não deve esquecer. Elas são tremendamente importantes, são simples. Se você falhar num só desses pontos, vai perder a sua alma. Sem dúvida alguma, vai acabar perdendo a sua alma. Primeiro, uma igreja, por mais antiga, por maior que seja, por mais rica e por mais poder que tenha, que coloca a Bíblia em segundo lugar, que não firma os seus ensinos na palavra santa, infalível e imutável do Deus Todo-Poderoso, que não coloca a Bíblia como a base e o fundamento de todos os seus ensinos. Fuja dessa igreja como fugiria de uma cascavel. E eu quero dizer-lhes, eu faço com amor, digo com o coração dolorido, tradição de igreja não é bastante. Tradição eclesiástica não salva você. A tradição dos seus pais não vai limpar a sua alma. Ela não pode substituir a palavra de Deus. Jesus disse: invalidastes pela vossa tradição a palavra de Deus. Uma senhora me disse há alguns dias, e ela é membro de um dos maiores grupos religiosos que há no mundo, ela disse: a Bíblia é só um outro livro, só palavras, páginas. Não representa muito. O diabo gostaria que você acreditasse nisso. Ele gostaria que você cresse que este é só mais um livro. Ele gostaria que você cresse que este é só mais um escrito de homens, não é mais do que uma novela. Como um escritor disse há dias, é só uma fábula. Mas o que eu tenho na minha mão hoje é a palavra de Deus. Assim diz o Senhor, o fundamento dos apóstolos e dos profetas, o fundamento da palavra de Deus é a palavra de Deus. Ela não só contém a palavra de Deus, mas ela é em si mesma a palavra de Deus. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Fiquem sabendo disto.
O diabo tem usado o martelo do ateísmo, agnosticismo, materialismo e humanismo secular para bater na bigorna da palavra de Deus por séculos e milênios. O martelo se quebra, a bigorna continua. Civilizações começaram e se foram, combateram este livro, mas ele permanece hoje e permanecerá sempre, porque Jesus disse: nem um jota, nem um tio passarão até que tudo se cumpra. Ponha sua esperança nesse livro. Firme seu passado nesse livro. Firme seu presente neste livro. E firme seu futuro neste livro. Porque quando tiver de atravessar o Jordão da morte, este livro irá conduzir você. Este livro proverá a âncora e o fundamento para você poder atravessar. Há alguns dias uma seita mandou um dos seus maiores mestres para tentar me pôr nos eixos. Eu recebi, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Na conversa ele me declarou: nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, mas outros livros são a palavra de Deus também, que ele deu a outros homens e são tão importantes como a Bíblia. Eu disse: você pode chamar essas divagações ridículas, tolas e absurdas de mentes loucas iguais à palavra de Deus, se você o desejar, mas eu me firmo nisto, minha esperança está nisto e eu me baseio nisto. E quando ele me disse que Deus vivia no céu num apartamento, que era casado e tinha esposa, você está contente de ter esse livro por guia, não é? Você está contente de ter a Bíblia? No princípio Deus, no princípio Deus. Se este livro não é a âncora da sua igreja, então saia dessa igreja. Se ele não é a base da sua religião, você precisa de outra. Se ele não é a base da sua fé, você precisa de uma nova fé. Você precisa o livro, a palavra do Deus poderoso. Segundo, se disserem que você precisa se unir à igreja deles, então você sabe que não é a igreja que lhe serve. Disso você pode ter certeza. Se alguém disser que uma instituição humana qualquer é representante de Deus na terra e que você tem de se unir a ela para se salvar, amigo, Deus está aqui antes desse grupo. Jesus estava aqui antes desse grupo. Não dependa de uma igreja terrena, e milhões de vocês se uniram a uma igreja pensando: eu sou isso, eu sou aquilo, aquilo outro, com isso eu vou me salvar. Nenhuma igreja vai salvar você, nenhuma organização política vai salvar, nenhuma organização humana vai salvar você, nenhuma organização religiosa vai salvar você. É melhor que você se agarre à mão cicatrizada de Jesus Cristo, porque Ele é o único que pode salvar você. Se alguém disser que você tem de pertencer a uma igreja para ser salvo, e ela salva, fuja dessa igreja. Terceiro, se a igreja ou religião a que você está ligado não reconhece a divindade de Jesus Cristo, se ela não o reconhece como Deus, fuja dela. Ela pode considerá-lo um bom homem, pode dizer que ele foi um grande mestre, que um poderoso profeta, que ele fez boas obras e que ele fez grandes coisas, que ele era isso e aquilo, e os modernistas nos dizem que ele foi tudo isso, mas ele não era o filho de Deus. Como podia ser um homem bom e ser o maior mentiroso que houve? Você está me ouvindo? Dizem que ele era um homem, mas não era o filho de Deus. E ele disse: eu sou o filho de Deus. E como você pode ser um homem bom e ser mentiroso ao mesmo tempo?
Jesus é Deus. 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 Ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele disse, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele fez todas as coisas, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Jesus, o doador da vida abundante, o primeiro, o último, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é o digno, só Ele é digno, Ele é divino, Ele é Deus. É com Ele que você vai ter de ajustar contas. Amigo, quando você chegar no além, não vai ser a Virgem Maria com quem você vai encontrar, não vão ser os profetas antigos com quem você vai encontrar, não vai ser o Papa com quem você vai encontrar, não vão ser os pastores ou evangelistas que você vai encontrar o Jesus, o Filho do Deus poderoso, Emmanuel, Deus conosco. O seu nome será chamado Maravilhoso, Deus forte, Príncipe da paz, e o governo deste mundo vai estar sobre os seus ombros, para que aumente o seu governo e venha a paz sem fim, e Ele irá reinar para todos sempre, porque Ele é Deus. Não me envergonho disso, não me envergonho disso. Eu quero que o mundo saiba, eu quero que o diabo saiba, eu quero que os demônios saibam, eu quero que os modernistas saibam, quero que os humanistas seculares saibam. Jesus é Deus, Jesus é Deus, Jesus é Deus. Se a sua igreja nega isso, retire-se dela. Se eles tropeçam nisso, retire-se dela. Se você perguntar ao pastor e ele disser eu não sei, e ele vacila, engasga, diga a Deus e saia. Procure um outro pastor que creia que Jesus é Deus. Ele é Deus, só Ele pode salvar. Também, uma igreja, uma religião, um pastor, um doutor em teologia, um seminário, uma instituição religiosa que nega o sangue de Jesus, fuja deles como quem foge de uma cobra. Você não pode crer em Jesus, falar em Jesus, proclamar Jesus, mas se você não crer que Ele desceu do céu e morreu numa cruz sangrenta e derramou o seu sangue no Monte Calvário, então você não crê no que é básico no Evangelho. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. Êxodo capítulo 12. Você foi lavado no sangue, suas vestes estão imaculadas, brancas como a neve. Você foi lavado no sangue do Cordeiro. Há poder maravilhoso, poder no sangue do Cordeiro. Você quer ficar mais alvo do que a neve? Há poder no sangue de Jesus, poder no sangue dele. Um pregador disse que o sangue de Jesus não é mais do que o sangue de um cão. Há muitas igrejas que não confiam no sangue de Jesus Cristo. Você nunca irá para o céu se os seus pecados não forem lavados no sangue de Jesus. Nunca irá mesmo. O sangue de Jesus é um derramamento de sangue inocente. Não há remissão de pecado. Jesus é o único meio, e neste ponto Jim Swaggart tem problema. É nisto. É aqui mesmo. Eu recebo cartas, milhares delas. Por que estão perseguindo você? Por que estão ofendendo tanto você? O que é que você tem feito? Pois eu vou revelar o segredo a vocês. Eu vou lhes contar hoje o que é que Jim Swaggart tem feito. Meu grande crime aqui nos Estados Unidos é que eu tenho dito com firmeza
tenho dito sem rodeios, tenho dito sem tropeçar e sem tremer, que há um só caminho para Deus, e esse caminho é Jesus Cristo. Não há 5 caminhos, não há 3 caminhos, não há 2 caminhos, há um só caminho, e esse caminho é Jesus. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, e ninguém pode ir ao Pai a não ser por Jesus. Este é o meu problema. Não vou me curvar, pode me xingar, pode me rir de mim, pode me difamar, pode me atacar, pode escrever artigos, dizer que sou louco, dizer que estou destruindo o movimento ecumênico, dizer o que quiserem, mas ainda assim eu vou clamar, eu vou cantar, vou escrever, eu vou pregar, eu vou proclamar que somente Jesus é o caminho e não há outro caminho. E se você se ofende, sinto muito. Se isso lhe perturba, sinto muito. Se contraria suas ideias religiosas, sinto muito. Porque esta não é uma questão nova, ela é antiga. Martinho Lutero quase foi morto por isso, e milhões morreram por causa disso. E foi isso que o povo disse quando clamou contra Jesus. Ele disse: vocês não me aceitam. Não aceitam a minha palavra. Se eu só lhes desse a minha palavra, isso seria diferente, mas há outras testemunhas, ele disse. João foi uma testemunha. João é um tipo de todo pregador, que proclama Jesus Cristo e se levanta no púlpito. Jesus disse: minhas obras testificam. Os judeus o odiaram, mas nunca questionaram seus milagres. E como poderiam pôr em dúvida um rapaz que está deitado, morto, e eles o estão levando para o cemitério, e a mãe dele está chorando a seu lado, e Jesus chega e toca o rapaz, e o sangue volta a circular, e com brilho nos olhos, ele se levanta, vivo pelo poder do Deus Todo-Poderoso. Como poderiam negar isso? Você vai dizer que é fraude quando Lázaro tinha estado no túmulo há dias. E Jesus disse: saia daí, Lázaro. Aleluia! E ele sai daquele túmulo, vivo pelo poder do Todo-Poderoso. Ele disse: se vocês não creem em mim, creiam nas minhas obras. Milagres. O homem disse: Senhor, trouxe meu filho aos seus discípulos e não puderam expulsá-lo. E Jesus disse: tragam-no a mim. Glória. Eu estou aqui para dizer que ele não mudou. Ao viciado, Jesus pode quebrar as cadeias da heroína, dar vitória sobre o vício que está cavando a sua sepultura aos poucos. Ele é o único que pode fazê-lo. Ele pode quebrar as cadeias das trevas, pode tornar o bêbado sóbrio e a prostituta pura. Alguns de vocês não entendem porque fico tão animado. Não sei o que entusiasma você. Alguns de vocês vibram com um jogo de futebol. Alguns ficam roucos de tanto torcer pelo seu time. Alguns de vocês se entusiasmam com algum novo filme que aparece. Mas se querem que eu vibre, falem dos milagres de Jesus. Falem desse Salvador,
daquele que cura, daquele que pode limpar o leproso. Falem daquele que me ergueu do lamaçal do pecado e mudou o meu coração, e mudou minha vida, e mudou a vida de milhares e de milhões de criaturas humanas. E um dia ele vai sair pelos portais da glória, e a trombeta de Deus então soará, e ele irá voltar, e os túmulos vão devolver os santos mortos, e aqueles que estiverem vivos então serão transformados num abrir e fechar de olhos. Ele é meu campeão, ele é meu campeão, ele é meu campeão, minha estrela, meu campeão, minha estrela, ele é tudo. Glória a Deus. Não estou falando de um Jesus efeminado que fala macio. Não estou falando de um Jesus num quadro. Não estou falando de um Jesus feito de madeira. Não estou falando de um Jesus no painel de um carro qualquer. Não estou falando de um Jesus pendurado numa cruz. Estou falando de um Jesus assentado à mão direita de Deus, fazendo intercessão por você e eu, que lava nossos pecados com o seu sangue e quebra as cadeias que nos prendem aos poderes das trevas. É esse Jesus de que eu estou falando. Glória a Deus. Ele disse: minhas obras é que dão testemunho de mim. Ele disse: o Pai é minha testemunha. Glória a Deus. Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai. Ele disse: o que falas, Filipe? Quem vê a mim está vendo o Pai. Glória a Deus. Quem vê a mim está vendo o Pai. Quem vê como eu trabalho está vendo como meu Pai trabalha, porque eu não faço nada que meu Pai não me ordena. Ele disse: minha palavra é meu testemunho. Pois bem, essa é a introdução da mensagem de hoje. Há duas grandes perguntas. Duas perguntas que atingem a todos. Que você vai ter de fazer a si mesmo. E são estas. O homem dá início às suas ações e é responsável por seus próprios atos. A salvação é a aceitação voluntária da graça de Deus, ou ela é o resultado da eleição ou escolha de Deus. Vou repetir. Este é um outro ardil de Satanás. O homem dá início às próprias ações e é responsável por elas. Sim, é. Mas os sociólogos dizem que o homem é produto do meio ambiente. E quando mudamos o ambiente, podemos mudar o homem. É isto que os sociólogos dizem, mas os sociólogos estão muito errados. O que acontece é que o homem não quer ou não deseja dar conta da sua vida, pecados e ações. Ele quer culpar outra pessoa. Este é o problema do homem. Este sempre foi o problema do homem. Foi a primeira coisa que Adão fez. Ele culpou Eva de experimentar o fruto proibido. O homem tem procurado se excusar, tem procurado se absolver da culpa desde aquela ocasião. Isso é que você vai entender, ainda que não goste e ainda que não queira. Você pode querer esquivar-se ou esconder-se, mas não pode. Você
vai ter de responder por suas ações, e você é responsável, só você por seus pecados, não eu, não outros, não a sociedade, mas você. Porque a salvação é a aceitação voluntária da graça de Deus. Não acontece como resultado da escolha de Deus. O diabo quer fazer você pensar que você não tem nada a ver com a sua salvação, que você está aí mesmo, e se Deus quer salvá-lo, Ele salva, se não quiser, não salva. Esta é outra mentira de Satanás. A Bíblia diz: todo o que quiser pode vir e beber das águas da salvação, de graça da água da vida. Quero repetir o que disse. Todo homem, mulher, jovem, criança tem uma vontade. E se alguém lhe disser que Deus já pré-ordenou ou predestinou que você morra e vá ao inferno ou ao céu, isso é mentira. O homem é responsável por suas ações, e a salvação vem quando você livremente busca e aceita Jesus Cristo como seu Salvador. Muitos querem fugir da responsabilidade. E um desses indivíduos me disse, Jim Swaggart, e ele mencionou uma das maiores organizações religiosas do mundo. Ele disse: milhões e milhões, centenas de milhões de pessoas que pertencem a essa igreja dizem: pode não estar certo, pode estar errado, admito que pode, mas quando eu chegar ao céu, Deus não vai me culpar, porque eu segui meus líderes. E meus líderes me orientaram, e Deus vai torná-los responsáveis. Ele estava certo, Deus vai torná-los responsáveis. Mas, amigo, Deus vai responsabilizar você também. Você terá de responder. Você não pode passar a responsabilidade a outros, ou você vai para o céu por causa da sua livre aceitação de Jesus Cristo, ou vai para o inferno porque o rejeitou e errou o caminho. A escolha é sua. Não culpe a outros, não lance sobre outros, a escolha é sua. Jesus disse: e não quereis vir a mim para terdes vida.